Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação visual por aqui. Hoje a gente vai embarcar numa jornada didática incrível. É aquele conteúdo clássico de física do terceiro ano do ensino médio, sabe? Mas, na boa, é fascinante para qualquer mente curiosa. Nós vamos sair daquela física do dia a dia, bem aqui no chão sob os nossos pés, e vamos viajar até as grandes regras cósmicas que governam o universo inteiro. Então, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa. E esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar relembrando as 3 leis de Newton, passar por gravitação, massa e peso, dar uma olhada rápida nos modelos cosmológicos, destrinchar as leis de Kepler e, por fim, falar sobre o universo em expansão. Bom, começando pela nossa primeira parada, as famosas 3 leis de Newton. Vamos lá. A primeira lei de Newton, a famosíssima lei da inércia. Ela basicamente diz que um corpo tende a ficar de boa, em repouso, ou seguir em movimento retilíneo e uniforme, a não ser que uma força externa resolva atrapalhar. Olha só esse exemplo prático. O skate bate no obstáculo e para do nada por causa dessa força externa. Mas o corpo do garoto? Pois é, ele simplesmente tende a continuar o movimento que já estava fazendo antes da batida. Simples, visual e direto ao ponto. Avançando um pouquinho, a gente chega na segunda lei, a lei fundamental da dinâmica. Sabe aquela famosa fórmula? Força resultante é igual a massa vezes aceleração? Pois é, o clássico, F igual a m vezes a. Isso não é só um monte de letra solta na lousa, não. Essa fórmula prova que força, massa e aceleração estão totalmente indissociavelmente ligadas. A regra é clara. Toda vez que você vê uma aceleração rolando, pode ter certeza de que tem uma força proporcional agindo ali junto com uma massa. Trazendo isso para o nosso dia a dia, fica muito fácil entender. Quanto maior a massa de um corpo, gigante vai ser a inércia dele. Tentar mudar o estado de repouso de um carro pesadão exige muita energia. Imagina só, tentar empurrar isso sozinho requer uma força que o indivíduo mal consegue aplicar, né? Mas quando chega uma galera para ajudar, a força total aumenta bastante, supera a inércia do carro e aí sim facilita todo o processo de aceleração e movimento. E aí a gente chega na terceira lei, o célebre princípio da ação e reação. O impacto num chute de bola de futebol resume tudo perfeitamente. O ponto crucial é o seguinte: toda ação tem uma reação com a mesma intensidade, na mesma direção, mas, atenção aqui, em sentidos completamente opostos. A força que o pé aplica na bola para frente volta para o pé com a mesmíssima intensidade para trás. E um detalhe super importante que pega muita gente em prova: como essas forças atuam em corpos diferentes, ou seja, uma na bola e outra no pé, elas nunca, jamais se anulam no sistema. Fechando as leis do movimento, vamos para a nossa seção 2, gravitação, massa e peso. Olha, um erro clássico daqueles que a galera sempre escorrega nos exames é confundir massa com peso. Com essa comparação, a diferença salta aos olhos. A massa é uma propriedade intrínseca da matéria, é a própria constituição do objeto, então é um valor constante. Ela literalmente nunca muda. Já o peso é a força de atração gravitacional. Você pega a massa e multiplica pela aceleração da gravidade local. Ou seja, o peso varia diretamente dependendo de que lugar do universo a gente está falando. Para fixar isso sem decoreba, nada melhor que os quadrinhos. O Garfield capturou essa ideia perfeitamente. Acusado de estar acima do peso e intimado a perder peso, ele tem uma ideia genial: simplesmente viajar para um planeta com uma gravidade menor. E pior que, do ponto de vista da física, ele está certíssimo. Chegar num planeta com gravidade mais baixa vai mesmo despencar o peso dele. Mas, infelizmente para o nosso amigo aí, a massa real vai continuar exatamente a mesma e ele não vai encolher nenhum centímetro. Vamos dar um passo para trás agora e olhar para o céu. Seção 3. Modelos cosmológicos. Durante toda a antiguidade e boa parte da Idade Média, a ideia que dominava era o geocentrismo de Ptolomeu. A galera acreditava piamente que a Terra era o centro estático e inquestionável do universo. Mas claro, séculos mais tarde, essa estrutura não se sustentou. Foi aí que o astrônomo Nicolau Copérnico virou o jogo. Ele revolucionou a ciência com o heliocentrismo, tirando a Terra do protagonismo e colocando, corretamente, o Sol no centro do sistema planetário, o que alterou a nossa percepção da mecânica celeste para sempre. E pegando carona no modelo heliocêntrico, entramos na nossa seção 4, as leis de Kepler. O Johannes Kepler passou décadas analisando dados. A partir de observações incansáveis, principalmente de Marte, ele formulou a primeira lei de Kepler, a lei das órbitas.
Isso quebrou aquele dogma milenar de que os planetas faziam círculos perfeitos. Kepler provou inequivocamente que as trajetórias são elípticas e que o Sol não fica num centro exato, mas sim em um dos focos dessa elipse. O resultado prático desse fato geométrico? A gente ganha o periélio, que é o momento de aproximação máxima com o Sol, e o afélio, que é o ponto de maior distanciamento no espaço. E a dança cósmica continua na segunda lei, a lei das áreas. Ela diz que a linha imaginária que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Traduzindo isso para uma prática visual, a implicação é formidável. A velocidade de translação do planeta não é nada constante. É uma verdadeira coreografia, onde o planeta acelera e fica bem mais rápido quando passa pertinho do Sol, lá no periélio, e vai freando, ficando progressivamente mais lento quando se arrasta lá longe, no afélio. Para amarrar tudo isso magistralmente, a terceira lei, a lei dos períodos. O Kepler estabeleceu uma relação matemática incrível. Se você pegar o raio médio da órbita de um planeta, elevar ao cubo e dividir pelo quadrado do tempo que ele leva para dar uma volta inteira, ou seja, o período, você vai ter um valor numérico constante para todos os planetas do Sistema Solar. Resumindo a ópera, sem margem de erro. Quanto maior for o raio da órbita do planeta, de um tempo imensamente maior ele vai precisar para completar a translação em torno da nossa estrela. Dá só uma olhada nisso. Extraindo os dados puros, a gente tem um verdadeiro raio-x do Sistema Solar que revela divisões claras de comportamento. Notem os planetas terrestres e menores, tipo Mercúrio, fazendo um contraste absurdo com colossais gigantes gasosos como Júpiter. E ancorando na lei que a gente acabou de ver, a observação prática comprova. Planetas lá nos confins, como o Netuno, por estarem num raio orbital tão amplo, têm anos que duram uma eternidade se comparados com os planetas dos anéis mais internos. Para fechar com chave de ouro, vamos expandir a nossa visão ao limite máximo. Seção 5. O universo em expansão. A teoria do Big Bang desenha com rigor a cronologia de tudo. E o início de tudo não foi só uma explosãozinha qualquer, mas sim um esticamento veloz e brutal da própria malha do espaço. Tudo começa em milissegundos com uma inflação exponencial. Seguindo a linha do tempo, a temperatura foi caindo, permitindo a montagem das primeiras partículas e a condensação dos primeiros núcleos atômicos. A gente teve que passar por uma verdadeira idade das trevas até a primeira luz conseguir viajar livremente e a gravidade finalmente fazer seu trabalho, formando aquelas galáxias imensas e estruturadas. E para encerrar, fica aquele questionamento espetacular. Como o efeito Doppler e o redshift, o famoso desvio para o vermelho, provam que o universo continua se expandindo aceleradamente debaixo dos nossos narizes ainda hoje? A resposta é que a luz carrega pistas irrefutáveis. O Edwin Hubble percebeu que, sabe quando uma ambulância se afasta e o som da sirene muda de frequência? A luz das galáxias faz a mesma coisa. A luz das galáxias mais distantes alonga seu comprimento de onda, ficando com um tom mais avermelhado. E como a imensa maioria da luz intergaláctica tem essa coloração vermelha, a conclusão final é de explodir a cabeça. O universo não só nasceu numa expansão, mas continua esticando suas próprias bordas ativamente e com uma velocidade inimaginável. Frente a essa engrenagem toda que aprendemos hoje, de Newton até o Big Bang, não tem como a gente olhar para o céu escuro da mesma forma, né? Fica a reflexão. O que mais será que está escondido no meio desse desvio vermelho das estrelas, só esperando a matemática certa para ser revelado?